Aula de Tecnologia da Informação 2, 16 e 20, aguardando os alunos. Olá, boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Obrigadinho, Gisele. Bom, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós começamos a discutir vocabulários controlados, vocês estão lembrados? E hoje nós vamos evoluir um pouquinho mais o assunto, tá certo? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Okay. Vocês conseguem ver aí a tela compartilhada? Sim. Obrigado, Maria Alice, Raquel, Gislene. Então, muito bem, vamos dar sequência. A nossa primeiro assunto, vamos discutir hoje, com relação a vocabulários controlados, é fazer uma breve revisão da revisão, que é a revisão da aula de ontem, que já é revisão, tá certo? Então, eu perguntaria a vocês, né, se vocês ficaram alguma dúvida com aqueles tipos de anéis, lista, anel, tipos de vocabulário controlado, lista, anel, tesauro, taxonomia. Alguém tem alguma questão para fazer? Também eu pedi, eu acho que uma atividade, vocês estão conseguindo fazer a atividade, estão trabalhando nela? Alô, Câmbio, alguém aí? Alguma alma viva? Certo. Fábio, o tesauro, ele tem... Antes de tudo, um parênteses. É importante lembrar que essas matérias sobre vocabulário controlado,
não é meu objetivo encerrar a discussão sobre o assunto, até porque existem disciplinas que abordam, uma disciplina que aborda especificamente a questão de vocabulários controlados. Então, eu só introduzo esse conceito na disciplina para vocês poderem construir uma ponte entre vocabulário controlado e a matéria que a gente vai tocar hoje, tá certo? Então, quem não ficou doutora em vocabulário controlado, não precisa se preocupar, que vocês vão estudar isso mais para frente. E na atividade profissional de vocês, vocês utilizarão muito essa questão de vocabulário controlado. Tendo dito isso, os vocabulários controlados, lista, anel e taxonomia, cada um deles possui uma característica. No mais simples, você tem menos precisão, você tem muita perda de informação. Quando eu digo lista de materiais, é muito amplo, lista de materiais. O que é lista de materiais? Lista de materiais de escola, ou lista de materiais escolares. Pode ser borracha, caneta, régua, enfim, uma infinidade. Então, se eu classifico um texto, por exemplo, como lista de materiais, certo? Só com esse rótulo, lista de materiais, eu não sei exatamente qual é o material que está na lista. Eu sei que é uma lista de materiais, materiais escolares, materiais de construção, material elétrico, né? Lista de materiais. Ah, o que é isso aí? Isso é uma lista de materiais escolares. Beleza. O que tem na lista? Especificamente eu não sei. Então, isso é uma perda de informação, uma perda de dados. Indo para o segundo, o anel de sinônimos, o que eu tenho? Eu tenho um conjunto de termos, certo? Um conjunto de termos que, naquele contexto específico, eles têm um grau de sinônimo, um grau de sinonímia. Então, você tem ali, usando o exemplo que eu usei na aula passada, ônibus, táxi, Uber, bicicleta e a cavalo. No contexto de condução ou meio de transporte, tá certo? Eles podem ser sinônimos disso. Fora desse contexto, não necessariamente eles serão sinônimos. Um cavalo não é sinônimo de bicicleta, tá certo? Nem de Uber. Mas no sentido de meio de transporte, eles pertencem a uma categoria, tá certo? Bom, entendeu, Elizabeth Santos? Então, continuando. Além da lista, isso, a lista é só o nome. Você usa o nome para você poder classificar o texto. Por exemplo, se aquilo ali é lista de material escolar, então eu carimbão, lista de material escolar. Mas eu não sei exatamente o que está lá. Mesma coisa o anel de sinônimo. Anel de sinônimo, aqui eu tenho, esse texto aqui, ele fala de Uber, meio de transporte, só um carimbão, meio de transporte. Eu não sei especificamente qual era o meio de transporte, tá certo? Essa é a perda de informação. Bom, depois disso, eu vou ter o quê? A taxonomia. A taxonomia, qual é a característica que ela introduz? A organização hierárquica, né? País, estados, cidade, bairros, ruas. Há uma ordem. Eu não posso dizer assim, rua, estado, país, cidade, né? Está fora da ordem, as coisas não se encaixam. Então, na taxonomia, eu tenho essa característica de hierarquia, né? De organização. Então, ela também é útil em vários setores, tá certo? Ela é útil em vários elementos. Bom, em vários momentos, melhor dizendo. E, por fim, eu tenho o que? O tesauro. O tesauro é um tipo de vocabulário controlado mais complexo. Ele tem a capacidade da lista, no momento que eu tenho lá vários termos que aparecem ali, né, termos que são relacionados com o termo central ali. Então, ele faz a função da lista. Eu tenho também a característica
do anel de sinônimos, porque aqueles termos que estão relacionados ali, eles estão relacionados porque há uma ligação de sinônimo entre eles naquele contexto, daquele entrada de tesauro especificamente. Tenho características da taxonomia, porque ali estabelece-se uma ordem hierárquica, que vai ficar mais claro para vocês quando eu discutir com vocês o NT, BT, tá certo? E use for, tá certo? Que eu ainda não apresentei isso como tesauro. Estou dando um tempinho para apresentar um pouquinho isso aí. Hoje eu não vou falar disso, isso eu vou tocar bastante numa próxima aula. Talvez eu até convide alguém para falar, só para ter uma visão interessante. Bem, e isso a gente encerra, exceto por uma descrição mais detalhada, com exemplos que eu vou fazer do vocabulário controlado do tipo tesauro. Como ele é mais complexo e eu não abordo com profundidade, eu preferi deixar ele um pouquinho assim de lado, para vocês poderem pegar esses 3 primeiros antes da gente partir para um estudo para esse quadro. Eu vou falar do tesauro com mais detalhe depois da aula de metadados, porque eu vou fazer uma conexão entre um tesauro com metadados para vocês verem como casa bem. Ok. Hoje nós vamos ter uma aula breve. Eu vou falar para vocês sobre metadados, tá certo? Ok? O que é o metadados? O metadados, ele é de aspectos do mundo real relacionando, ou seja, dados ao seu respectivo contexto, certo? Bom, essa não é uma declaração para ser decorada, mas para ser entendida. Tem outras definições aí que eu vou colocar, tá? Uma outra definição seria: metadado é um dado e seu respectivo contexto. Metadado é um dado associado com outros metadados, aumentando o seu valor semântico. Para quem tiver boa memória aí, vai lembrar que na aula eu coloquei lá uma temperatura, por exemplo, 23. 23 é uma observação quantificável, né? Um número. Então, você tem lá 23. 23 o quê? Pode ser 23, pode ser a idade de alguém, 23 anos, pode ser o número de uma casa, número 23, pode ser o dia 23, né, o 23º dia do mês, mas 23 pode ser também uma temperatura. Então, se eu coloco mais metadados, como, por exemplo, eu acrescento ali um símbolo de temperatura, né, grau, o símbolo do grau. Ah, a pessoa fala, caramba, é 23 graus. E a pessoa sabe que são 23 graus, porque eu acrescentei um outro metadado que melhora a compreensão dele. E aí eu vou colocando mais metadados, tá certo? 23 graus. Aí eu coloco 2h30 da manhã. Então, 23 graus, 2h30 da manhã. Então, quer dizer que de madrugada, em algum canto, em algum local, havia 23 graus. Aí eu coloco depois de 23 graus, um C maiúsculo, 23 graus Celsius, espacinho, 1h30 da manhã. Em algum local, a 1h30 da manhã, fez 23 graus de temperatura. Entenderam? Bom, à medida que eu vou acrescentando mais contexto, o metadado vai ser compreendido de uma forma melhor. Bom, aplicações. O metadado ele pode ser aplicado na construção. Por exemplo, eu vou representar o acervo baseado em título, autor, localização dele no acervo, palavra-chave e assunto. Palavra-chave deveria, mas não necessariamente indica bem o assunto. Tá certo? Tá aqui. Entenderam? Bom, fico olhando para carinhas de vocês, todos paradinhos aí, ninguém fala nada. Vou pro chat para ver se tem alguém ali vivo ali. Ai, meu Deus do céu. Alguém fala alguma coisa para saber que vocês estão aí e eu não estou gravando a aula sozinho. Oh, não tem ninguém. Cadê a Vitória, a Bianca, a Maria Alice, a Gislene, o Juan,
Alguém dê um cliquezinho no chat, ela fala assim, estamos aqui. Professor? Beleza, tá certo. Bom, então, Professor? também na construção, aí, o chat bem vivo aí, bem legal, para a gente saber que tem gente aí. Ah, construção de banco de dados também requer que você escolha um conjunto de metadados. Você escolhe um conjunto de metadados que você vai representar algo do mundo real, pega aquele conjunto de metadados e produz um banco de dados para aquilo, em várias áreas. Também na indexação automática, semi-automática ou manual. Na indexação manual, você escolheu os metadados e vai seguindo por aquilo. Na indexação automática, né, semi-automática ou automática, você utiliza a extração automática de metadados para fazer a classificação, a organização de um determinado acervo. Tá bom? Motivação também é produzir uma representação melhor. Então, se você produz uma representação melhor, significa que vai ser mais fácil as pessoas compreenderem o que você está tentando explicar. Note assim, Professor? tem aquela uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é isso? Muitas vezes é verdade. Mas metadados muito bem elaborados, metadados muito bem desenhados e usados, ele às vezes Professor? vale melhor do que uma imagem. Vocês estão me ouvindo? Não tem algum problema? Professor? Professor? Feedback, please. Professor? Wesley está tentando falar, Wesley? Eu não estou ouvindo nada se você está tentando falar. Professor, tá me ouvindo? Professor? Ramon, elabora aí, Ramon. Vocês estão me ouvindo? Positivo, mas o senhor tá ouvindo a gente? No caso, eu. Melhorou o áudio? Não, o áudio melhorou, mas o senhor tá ouvindo? O Wesley também falou. O Ah, eu senhor não estou ouvindo vocês. Que coisa. O Ramon está falando, está aqui. Tentem de novo. Professor, tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo, pode falar. Eu ia só esclarecer aqui o que a turma tá tentando dizer, que o áudio não tá muito bom, tá tendo um atraso, tá sendo interrompido, aí tem umas partes que a gente tá acabando perdendo. Que triste. E aí, o que eu faço? E agora, né? Bom, é assim. A conexão aqui está muito boa. Vamos testar essa conexão aqui. Vamos ver aqui o que é. Quem falou comigo tinha sido o Wesley? Quem foi? Quem foi que havia falado comigo? Agora há pouquinho no áudio. Professor, Ramon. Então, Ramon, eu ouço você bem. Você está me ouvindo bem? Sim, eu ia fazer uma pergunta anterior, aí o senhor não tinha ouvido, aí eu achando estranho. Aí eu Vamos pensei ver aqui. que... Vocês estão vendo aqui a tela compartilhada? Como vocês estão vendo, tem bastante internet aqui, tá boa, né? Olha, tá aí, 50 megas, tranquilo, enquanto a gente está fazendo. Então, assim, talvez possa ser aí na internet onde você está. Eu vou falar um pouquinho mais devagar, tá certo? Mas não há nada assim que possa fazer para tentar melhorar, tá bom? Professor? Pois não. Essa aula, o senhor vai repostar ela no vídeo aula como a aula anterior, ou vai ser outro tema? Com certeza. Não, ela vai para o YouTube.
Mas dessa forma, o senhor vai fazer uma regravação por conta das falhas dos aparelhos? Assim, tem que verificar se a falha é só de quem está recebendo, porque a internet está ruim, ou se foi na geração. Se foi na geração, vai ter que fazer de novo, né? Se foi para quem recebeu, que recebeu truncado porque a internet estava com problema lá na casa dele, alguma coisa assim, a gravação vai estar perfeita, entendeu? Quando terminar, eu olho a gravação. Se estiver ruim, a gente faz de novo. Cada um combina de fazer exatamente a mesma coisa, tá certo? Mas acho que vai dar certo. Vou continuar aqui. Oi. Na dúvida anterior sobre os tipos de vocabulários controlados, aí queria saber da diferença entre, assim, diferença melhor, né, entre linha, né, o vocabulário linha e o taxonomia, porque eles são enumeráveis e um é de hierarquia e o outro não é, mas assim, em lista tem que ter obedecer uma certa hierarquia, né, não? Não necessariamente. Dentro da lista, você põe o jeito que você quiser lá. Caderno primeiro, livro depois, borracha. Dentro da lista não tem hierarquia nenhuma para você seguir. Entendeu? Ok. Tá. Então, voltando aqui. Produzindo uma modelagem de metadados melhor, significa que eu vou facilitar ao máximo as pessoas delas poderem compreender o que eu estou tentando registrar. E quando a modelagem é ruim, quando a modelagem está ruim, o que acontece? As pessoas terão mais dificuldades de compreender, tá certo? Bom, segunda motivação é fomentar o correto registro de dados, tornando-os mais valorosos e administráveis. Se eu crio um bom conjunto de metadados, certo? Se eu estou tentando fazer um conjunto mais interessante para as pessoas, significa que vai ser mais fácil elas compreenderem, porque eu coloquei mais dados, detalhei mais do que tentar colocar uma coisa só. Por exemplo, aquela fórmula EMC², né? Ela tem muita informação, muita coisa numa coisinha pequena. Talvez se você explicar melhor, mais detalhadamente, mais dados, mais pessoas poderiam compreendê-la, tá certo? Bom. Quanto aos tipos de metadados, existem vários, e hoje a gente vai falar só de 2 tipos. Falar brevemente, porque eu não quero fazer uma aula muito comprida. Primeiro, o primeiro tipo é o tipo descritivo, tipo de metadado descritivo. Os dados contidos nesses metadados, eles descrevem uma categoria ou função sobre a observação que está sendo realizada, né? Ou seja, eles descrevem alguma coisa. Eu tenho um metadado que descreve o conteúdo de um livro, descreve uma receita, descreve uma cor, descreve um cheiro, descreve alguma coisa. O segundo tipo é o técnico. E os dados que estão contidos nesse metadado, eles fornecem alguma informação, fornecem elementos técnicos para você compreender o significado daquele metadado. Por exemplo, ele diz, note que o metadado com outro, né, ele fala assim, este metadado refere-se à norma ISO 7312. A compreensão desse metadado deve ser feita de acordo com a norma 5.400 e pouco, tá certo? Ele fornece informações técnicas para você entender um metadado. E como uma atividade prática, tranquila para vocês fazerem, eu peço que vocês façam uma lista com 4 metadados que você identifique em um livro. Lembrando que essa matéria toda ela já foi discutida em sala de aula, isso aqui é uma revisão rápida, né? Então, pense lá em 4 metadados, bote lá na sua tarefazinha. Na aula que vem, eu vou dar exemplos e explicações mais sobre esses 2 tipos de metadados e vou acrescentar mais 2 tipos de metadados na discussão, tá bom? Tomara que dê certinho aí a gravação, porque a aula vai para o YouTube, e eu espero que vocês consigam tirar suas dúvidas por lá, ou então também na quarta-feira, e também por um canal que eu estou criando para a gente poder conversar, tá bom? Pessoal, espero que tenha dado certo, e
Uma boa tarde para vocês. Boa tarde, professor. Obrigado, gente.